Quero tecer alguns comentários sobre o filme Bird Box. Eu percebo que é um filme que mobiliza muitas pessoas. E cheguei a algumas conclusões ou algumas reflexões e gostaria de dividir com vocês. Eu lembro da cena inicial, uma mulher com duas crianças enfrentando um rio e avisando para que eles não tirem as vendas. E parece que é um rio perigoso e parece que a situação é perigosa. Essa mulher, logo a gente sabe que chama-se Mallory. E Mallory é um nome interessante porque é de origem grega e significa uma pessoa sem sorte. Na verdade é atribuído até mais para homens, mas é uma mulher que está lá. E com duas crianças. As crianças não têm nome. E sabemos que é um menino e uma menina. E logo nós percebemos, né, que o filme tem ações no tempo, né, e a gente logo assiste a uma retrospectiva. Quer dizer, existe uma ação anterior, quer dizer, existe um fato. Algumas pessoas estão enlouquecendo, estão se suicidando. Isso está acontecendo longe. Está acontecendo provavelmente na Rússia, se eu não me engano. Quer dizer, é distante. Mas de repente se percebe que não é distante. Esse mundo está conectado. Quer dizer, uma coisa que acontece a 20 mil quilômetros vai acontecer logo perto de você ou com você. E a gente percebe que há um mal-estar. Há um mal-estar no sentido dos sentidos. Não se pode ver. Porque se você ver, você enlouquece e você se destrói. Então a ideia é que não se pode ver. Ver é perigoso. Ver é letal. É interessante porque vários filmes tratam disso. Filmes recentes. Eu me lembro de um chamado, em tradução, né, Um Lugar Silencioso, onde não se podia falar. Então esse mal-estar com os sentidos, quer dizer, os sentidos e a expressão nos fazem mal. A ideia do filme é essa. Nós não podemos ver. Ver é perigoso. Nós temos que fechar os olhos. No mundo com GPS, aparentemente nesse filme é possível chegar longe com o GPS, mesmo sem ver. É interessante isso. Mas o que a gente percebe é que trata-se de uma apocalipse, ou talvez do pós-apocalipse. Os filmes falam muito sobre isso, sobre o apocalipse e sobre as distopias. Acho que é o mesmo tema. Quer dizer, de alguma forma, o mundo hoje vai nos levar ou à nossa destruição total, e vai levar, ou talvez em alguma distopia. Quer dizer, em uma sociedade onde o desconforto é claro, pelo menos para os nossos olhos atuais. Bom, então, tratando-se de um mundo pós-apocalíptico, nós temos os sobreviventes. E eu vou fazer um paralelo com um filme que eu também não assisto muito, mas que eu consigo captar a semelhança, que é o Walking Dead. No Walking Dead a gente percebe que os zumbis são parte do cenário ruim. Quer dizer, o mundo é ruim. E os zumbis fazem parte desse mundo ruim. Mas o pior está dentro dos sobreviventes. No caso, né, desse filme Bird Box, está dentro da casa. Quer dizer, é um monte de pássaros juntos dentro de uma gaiola. Né? Pode ser isso também, o nome. Mas
o pior das pessoas aparece exatamente dentro da casa. E o que a gente percebe é uma visão egoísta do mundo. Quer dizer, cada um deles pensa, ou talvez a maioria pensa, somente em si mesmo. E é por isso que os conflitos se tornam muito fáceis, né? Eles surgem aos montes por conta desse egoísmo. E a gente percebe que há uma situação interessante, porque a Mallory só está dentro da casa porque alguém morreu para salvá-la. E essa pessoa que a salvou era a esposa de alguém que talvez seja o maior inimigo dela dentro da casa, que é o esposo dessa mulher que morreu salvando a Mallory. É interessante, porque a Mallory já entra nessa casa já sabendo que foi por um sacrifício. E a gente percebe que o grande ponto desse filme é o supermercado. Na hora que uma parte dos sobreviventes está dentro do supermercado, eles têm que tomar uma decisão. Eles precisam voltar para casa. Mas para que voltar se lá tem, dentro do supermercado, vamos dizer assim, dentro do símbolo do consumismo, dentro da disponibilidade de comida e até do álcool, por que voltar para casa? E a Mallory não tem dúvidas. Nós precisamos voltar porque os outros ficaram lá. Existe o outro para Mallory. Assim como ela só sobreviveu porque os outros permitiram que ela entrasse dentro da casa. E eles voltam. Essa é a decisão número 1. É a decisão onde há um julgamento moral, porque há o outro. Há uma questão ética clara. Não é só uma questão de sobrevivência. É uma questão do outro. Eu acho que esse é o grande ponto. E a gente está vendo a primeira grande decisão da Mallory, que é voltar para a casa. A segunda decisão fundamental da Mallory é no barco. Ela está com 2 crianças, as 2 sem nome. E ela não deu nome porque ela disse que propositadamente isso seria importante. E por que é importante? Porque nesse momento ela não tem filhos, ela tem 2 crianças, um boy e uma girl. Essas 2 crianças não têm nome e por isso talvez ela não identifique quem é filho ou filha dela. E ela tem que tomar uma grande decisão, porque um dos 2 vai ter que sair, olhar e vai morrer. E ela resolve, né, por decisão, né, não deixar que nenhum dos 2 tire a venda. E ela tem uma possibilidade, que é ouvir os pássaros, tanto os pássaros da caixa dela, como os pássaros da natureza. É ouvindo os pássaros, ouvindo a natureza, que ela vai encontrar a utopia. É interessante porque, é claro, a ideia do julgamento, da justiça. Porque, veja, quem vai morrer vai tirar a venda. Quem vai sobreviver vai decidir com as vendas. A justiça é cega. E a gente percebe que o lugar, que é a utopia, só existe por conta dos cegos. E por que os cegos? Eu gostaria de lembrar uma letra do Chico Buarque, de uma música belíssima, junto com Edu Lobo, chamado Choro Bandido. E uma das frases é: os cegos podem ver na escuridão. Então, eu acho que remete a isso, a ideia de que é possível ver mesmo sem enxergar. Ou é possível enxergar sem ver. Bom, existe um contraponto também importante. Quer dizer, existe, além da questão do egoísmo, que é intrínseco, mas que pode ser superada pelas decisões morais, né, pela ética, né? Mas existe também aqueles que estão imunes
as piores decisões, né? Estão imunes a enxergar o mal, que são os psicopatas, quer dizer, aqueles que cometeram crimes, que estavam presos e que de alguma forma conseguiram a liberdade e conseguiram uma vantagem nesse mundo. Eles conseguem andar por esse mundo sem enlouquecer. Talvez porque a questão dos psicopatas, vamos colocar aqui um nome psicopata, talvez a questão dos psicopatas esteja exatamente nessa decisão que os psicopatas conseguem ter sem trabalhar com remorso. Ou melhor, talvez as decisões passam sem as emoções, sem a carga emocional, que, vamos dizer, todos nós temos, egoístas ou não. E o que é interessante também, que eu acho que é que a Mallory não tem nada de heroína. Ela não tem a saga do herói. Não tem nenhum momento transformador nela. O que a Mallory traz como personagem é uma pessoa pessimista. É uma pessoa completamente sem grandes expectativas. É interessante, porque ela se torna o herói, a heroína do trama, exatamente por suas decisões éticas, por suas decisões baseadas na possibilidade do remorso, na possibilidade da culpa. É isso. Acredito que o filme trata da questão da empatia, da ética, do julgamento moral, da justiça. Um abraço a todos. Obrigado.